Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, famosíssimo capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A mensagem que eu trago para a igreja é algo que está gritando no meu coração a semana inteira. Talvez Deus esteja falando só comigo. Ainda bem que ninguém disse amém. Deus está falando com todos. Diga amém. Fala comigo e fala com todos. Então vamos lá. Hebreus 11, 1. Você já conhece de cor. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Repita comigo: esperam. Vamos lá. A fé é a certeza de coisas que esperam. Continuando. A convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza. Diga certeza do que se espera. É a certeza que você já tem o que está esperando. É uma forte convicção das coisas que você não vê. Então a fé é loucura mesmo, é louca. Você não vê, mas você espera. Você espera algo. E espera tanto esse algo que você tem uma convicção de que ele é seu, mesmo que você não veja, mesmo que esteja longe, mesmo que esteja distante. Amém? Eu vou trabalhar isso com você hoje para falar a respeito de sonho. Diga sonho. Quero falar a respeito de sonho e de visão. Não quero falar só de sonho que você tem enquanto dorme. Eu quero falar de um sonho de Deus, diga de Deus, que Ele compartilha com você, para que seja também o seu sonho uma visão aqui na Terra. Nasce quando tem alguém, um indivíduo, que tem um descontentamento com algo que Deus também está descontente. Deus está descontente com algo aqui na terra. Então ele procura um homem ou uma mulher que também estejam. E entrega a eles o seu sonho. Ou o que se deve fazer, ou o que se deve crer. Diga crer, para mudar aquilo. Deus muda as coisas na terra usando homens e mulheres. Diga amém. Então vamos lá. Se você for para Gênesis, pode ir lá. Eu vou falando aqui porque eu fico mais à vontade. No capítulo 37, pode ir lá, abre lá que você vai conferindo, se eu não estou dizendo nenhuma loucura. É que a gente vai ficando velhinho, os olhos não vai ficando tão bom, então ainda bem que Deus vai pondo o texto mais ou menos na nossa cabeça e a gente vai falando e você vai conferindo. O texto é muito longo e eu quero falar sobre um sonhador, diga um sonhador. Eu quero falar sobre um homem que Deus levantou e colocou nele sonhos. Os sonhos de Deus. E quero usar esse homem para falar a respeito do seu sonho, a respeito do meu sonho, a respeito daquilo que Deus colocou em nosso coração para mudar aqui nessa terra, porque Ele quer mudar. Bem? Então vamos lá. Aí diz que José teve um sonho. E no sonho de José, ele viu um trigo que estava de pé. A haste do trigo estava de pé. E em volta dele, 11 outras hastes que estavam curvadas. Logo em seguida, ele teve um outro sonho. Diga outro. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que também se prostravam ou se curvavam diante dele. E ele relatou esse sonho aos seus irmãos. Ora,
Aí no início do capítulo 37, diz que Jacó amava José mais do que seus irmãos. E a razão pela qual esse pai tinha um filho predileto eram algumas. A primeira delas é que José era o primeiro filho da esposa que Jacó realmente amou. Jacó, quando foi para Padã Arã, na casa do seu sogro Labão, que era irmão da sua mãe, para buscar lá uma esposa, deu de cara com uma tal de Raquel. Diga Raquel. Seu coração pulou para fora e disse, é essa. Trabalhou 7 anos por ela, diga 7. 7 anos Labão fez ele trabalhar para poder entregar ela. 7 anos, e eu acho a Bíblia linda, porque ela diz assim, os anos passaram que ele nem percebeu. Tamanho era a paixão e o amor que ele tinha por essa mulher. Entretanto, quando chegou no dia do casamento, Labão pegou e colocou lá dentro da tenda dele a irmã mais velha chamada Lia. Diga Lia. Lia. Eu costumava brincar quando pregava que era uma mulher feia, vesga, banguela, sei lá mais o quê. Mas ela não precisava ser assim. Ela podia ser uma mulher lindíssima, porém não era a mulher que o coração dele estava apaixonado. Elas estavam disputando. Essa é uma das razões que Deus, no Novo Testamento, principalmente, diz que você deve ser marido de uma só mulher. Diga amém. Porque senão é um problema se conciliar isso. Aí a Lia ficou com ciúme e entregou a empregada dela. E Jacó teve filhos com a empregada dela. E assim foi até que Raquel consegue ter um filho, e esse filho se chama José. Então, por essa razão é que José tinha já de cara um lugar especial no coração de Jacó. E Jacó, quando teve José, já era velho. Então, era como se fosse um filho e neto ao mesmo tempo. Agora, José também tinha um comportamento que ajudava bastante seu pai a amá-lo muito. Porque ele era fiel ao seu pai. Então, quando seus irmãos iam trabalhar como pastores das ovelhas de Jacó, José ia junto e voltava e contava para o pai todos os erros que os seus irmãos faziam. Na linguagem da cadeia, ele era um X9. Ele contava mesmo, ele não queria saber. Porque ele era fiel. Então, por isso que a linguagem é da cadeia. Eu disse para os meus meninos, digo, a cadeia é o lugar onde tem mais demônios por metro quadrado no mundo. Não há nenhum lugar que tenha tanto demônio quanto dentro da cadeia. Por isso que sai de lá essas coisas. Você não pode contar os erros, etc, etc. Diga, isso é diabólico. Bom, José era um homem que estava andando com Deus. Então ele relatava ao seu pai que era autoridade, ele relatava ao seu pai a quem ele devia fidelidade, tudo que os seus irmãos faziam de errado. E por isso os seus irmãos o odiavam. A Bíblia diz aí, você leu aí, que ele tinha um ódio dele. Pois bem, por causa disso,
Chegou uma época que os irmãos estavam numa cidade de Siquém, guardando as ovelhas do pai. E o pai, Jacó, chamou José e disse, vai lá dar uma olhada como é que está a rapaziada. José foi. Quando chegou em Siquém, eles já não estavam mais lá. Então ele perguntou a um dos moradores, onde estão? E eles disseram, olha, eles foram para Dotã, uma outra cidade. E lá foi José. E quando José estava chegando, ainda longe, os irmãos viram e disseram, lá vem o sonhador. Diga, lá vem o sonhador. Vamos matar esse homem, agora é a nossa chance. Agarraram ele, planejaram matá-lo e jogaram dentro de uma cisterna sem água. Nisso se levanta Rúben, o primogênito, o filho mais velho, e diz, não vamos matar ele. Não vamos matar ele, nós não podemos sujar nossas mãos com o sangue dele. Vamos bolar um outro plano. Judá, que gostava de dinheiro, já tinha um plano pronto na cabeça. Olhou e vinha uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito, diga Egito. A caravana dos ismaelitas estava indo para o Egito. Vender especiarias lá. Então eles levaram o menino José e venderam ele para a caravana por 20 moedas de prata. Pegaram a túnica talar, que é uma túnica especial, que é a túnica do primogênito, que Jacó havia feito para José. Mas Rúben era o primogênito, porém Rúben profanou o leito do seu pai, dormindo com uma das empregadas da sua mãe. E Jacó descobriu isso. Então, o direito de primogenitura acabou ficando para José, pelo menos no coração do seu pai. Então ele fez uma túnica especial para José. Eles pegaram aquela túnica, mataram lá um bode lá, molharam o sangue na túnica e entregaram para o pai. Então é o que achamos. O pai se desesperou, mataram um animal, pegou meu filho e matou. Bem, lá foi José. Diga, ele tinha um sonho. Deus deu a ele um sonho, diga um sonho. Bom, então entenda, o sonho de Deus para José é que ele fosse um líder. Diga um líder. Porque um líder é um servo. Deus queria que José fosse servo dos seus irmãos, do seu pai, de toda aquela pequena nação que estava surgindo. E mais que isso ainda, o sonho que Deus deu a José foi um sonho de liderança para servir. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre sonho com você essa noite, eu quero que você guarde no seu coração, é que você não deve gastar o seu tempo com sonhos egoístas. E é o que muitos de nós, por muito tempo, faz na vida. Você desenha um sonho que faça você um sucesso. Que traga coisas egoístas para você. E talvez por isso que passam os anos e os sonhos não se cumprem. Deus quer que você tenha os sonhos dele. E os sonhos dele é sim fazer com que você cresça, diga cresça, em todas as áreas, para realizar os sonhos de Deus. Nós temos aqui nessa sala, provavelmente, mais que um empresário que sonhava em ser bem-sucedido na sua empresa. Agora, por que Deus colocou esse sonho no coração desses homens ou dessas mulheres? Por que Deus coloca no coração de um homem ou de uma mulher que ele tem que ter uma empresa, com todos os problemas que elas causam? Por uma razão, para que ele sirva o reino de Deus. Aqueles que entenderam isso e se colocaram em posição de servir o reino de Deus, bem, eles foram abençoados. As suas empresas são abençoadas, os seus negócios são abençoados, e enquanto isso for assim, ele vai ser abençoado. Entenda, ele vai ser abençoado. Ah, mas ele vai ter piscina, vai ter carro bom, ele vai ter casa boa. Sim, ele vai ter isso também, mas o sonho dele é, antes de tudo, o reino de Deus. E Deus vai dar todas essas coisas para ele. Naturalmente. Mas eu garanto para você que o sonho dele fosse piscina, carro bom, não sei o quê, antes dos sonhos de Deus, bem, até agora estava só no sonho. Não tinha saído de lá. Diga, não tinha. Ou se tivesse alcançado alguma coisa,
estava com um buraco e uma frustração tão grande no seu coração que não tinha o que preenchesse. Ah, como eu quero que o Espírito Santo te revele isso. Exatamente como eu tenho visto. Como eu estou vendo. Então, os sonhos, antes de tudo, ele precisa ser conforme o sonho de Deus. E aí, você tem que ter esperança. E a certeza de que mesmo que você não veja, aquilo já é seu. Era o que José tinha. Segunda coisa que você precisa entender, eu vou falar disso bastante hoje. Sempre vai levantar ou vão levantar sabotadores do seu sonho. Assim como você vai ter pessoas que você pode compartilhar o seu sonho, que vão sonhar junto com você, e Deus vai levantar pessoas para ajudarem você a realizar os sonhos dele. Eu já vou falar de alguém assim. Assim como vai ter pessoas que farão isso, vão ter aqueles que Satanás vai levantar para sabotar o seu sonho. São aqueles que vão querer trazer você para a realidade do homem natural. Eles talvez nem façam isso por maldade, como fizeram os irmãos de José. Os irmãos de José estavam fazendo por maldade. Diga maldade. Maldade. Eles não entendiam ainda na cabeça deles que a liderança de José ia ser bom para eles. Eles deveriam apoiar isso, deviam incentivar isso e deviam estar debaixo dessa autoridade. Eles não conseguiam entender ainda. Então foram sabotadores, diga sabotadores. Estavam sabotando o sonho daquele menino. Por outro lado, nós vemos aqueles que acabam cooperando com o sonho. Diga cooperando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, José foi lá. Chegou no Egito e foi colocado na vitrine. A Bíblia diz que ele era um homem bonito. Lógico, assim como eu. Era um homem bonito. Olhavam para ele e disseram, ele deve ser bom de trabalho. Ele deve ser inteligente, ele sabe escrever, ele sabe ler. Os dentes dele devem estar bons. E Potifar, chefe da guarda pessoal do faraó, rei do Egito, bate o olho no rapaz e diz, é esse cara que estou precisando, ele é fortão, vai limpar banheiro bem lá em casa. E levou ele, diga levou. Comprou José. E aquele homem que sonhava em ser líder, estava escravo. É lógico que quando ele chegou na casa de Potifar, a primeira coisa que ele foi fazer era o serviço pior. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele. Diga, Deus era com ele. Deus estava com ele. E ele se destacava em tudo que fazia. Eu me lembro que eu costumava dizer para os meninos que começavam a trabalhar comigo, lá no tempo que eu era empresário, eu dizia assim, velho, se você for um bom pipoqueiro, você vai ser um bom médico. Se você limpar bem o banheiro dessa loja, você vai ser um bom gerente. Agora, se você não conseguir limpar bem um banheiro, esqueça, que você não vai ser nada aqui. E essa é a verdade, porque a palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, Deus vai confiar mais. Às vezes o cara está numa função, e eu vejo isso aqui, às vezes está numa função que é aquelas funções consideradas menores, não existe nada menor no reino de Deus. Mas é o início, diga início. E não está fazendo bem feito aquilo e almeja coisa maior. Bem, enquanto você não acertar isso, esqueça. Isso não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus diz. Quem é fiel no pouco, ele vai confiar mais. Bem, lá estava José, rapidamente colocado como superintendente, diga líder, de toda a casa de Potifar. Ele já estava logo em seguida mandando em todos os escravos. Todo mundo se submetia a ele. O próprio Potifar não sabia nem o que tinha dentro da sua despensa, diz a Bíblia. A única coisa que ele não podia tocar era a mulher de Potifar. Ele estava cumprindo, ou o seu sonho estava sendo desvendado. Ele já estava entrando no sonho que Deus tinha para ele. Ele já estava numa posição de liderança. Diga aleluia! Bem, essa é a terceira coisa que você precisa aprender sobre o seu sonho. Aprenda isso. O seu sonho, ele vai ampliando à medida que você vai
vivendo ele pela fé. À medida que você vai vivendo o seu sonho, ele vai descortinando e ampliando diante de você. Lá estava José, e lá estava a sabotadora. Agora, dessa vez, era a mulher de Potifar, que resolveu que ia derrubar ele na sexualidade. Lutou o que pôde para seduzir o menino, mas não foi feliz. Diga, não foi. Ele conseguiu resistir, mas ela elaborou um plano tal que José acaba na cadeia. Bem, agora, o seu sonho parecia que estava morto. Mas um sonho de Deus para você nunca morre. Um sonho de Deus para você nunca morre. Olha para o seu irmão e diga isso. Ah, meu Deus, Deus está falando. Um sonho de Deus para você não morre. Ele parece que morre. Parece. Eu estava preso. Vai liderar o quê? Vai liderar na cadeia. Porque ele tinha um sonho, diga um sonho. Então diz que o carcereiro pegou a chave da cadeia e deu para ele. Porque rapidamente ele começou a organizar a cadeia. Eu fico imaginando, a Bíblia não detalha isso, mas eu fico imaginando limpando tudo, colocou tudo em ordem, colocou disciplina nos presos, ensinou um a respeitar o outro, explicou para eles que se fugir é pior do que se ficar. E a coisa ficou tão em paz que o carcereiro pegou a chave, deu para ele e disse, eu vou pescar. Atenda aí, a rapaziada aí que eu vou pescar. E ele atendia. Diga, estava liderando. Até que caiu o copeiro e o padeiro na prisão. E isso já tinha se passado 10 anos. 12 anos. Caiu o copeiro e o padeiro na prisão. E eles tiveram um sonho. E Deus deu a interpretação do sonho. Disse para o padeiro que ele ia perder o pescoço. E disse para o copeiro que ele ia voltar a servir a mesa do rei. Dali 3 dias. 3 dias depois estava o padeiro sem o pescoço e o copeiro servindo vinho novamente na taça do rei. Diga aleluia. E ele disse para o copeiro antes de sair de lá, quando você estiver lá, lembre de mim. Fale para o faraó que eu estou aqui inocente. Eu não fiz nada para estar na cadeia. Mas o copeiro esqueceu. Passaram-se 2 anos, portanto 14 anos de prisão. O faraó teve um sonho. E não teve mago e não teve sábio do Egito que conseguisse interpretar o sonho do faraó. As 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas grandes, 7 espigas minguadas. E aí o copeiro, servindo o vinho do rei, vendo o rei apavorado, porque sabia que aquele sonho tinha alguma coisa diferente. Diz assim, pô, mas tem um cara na cadeia, agora me lembrei dele. Eu sonhei lá que ia servir o rei, ele disse, você vai voltar a fazer a sua função. Falou para o faraó disse, chama o cara. Bem, você conhece a história. Ali uns dias, estava José, aonde Deus queria que ele estivesse. Superintendente da maior nação da terra. O anel do faraó no seu dedo. Todo o governo do Egito na sua mão. Acima dele só o faraó. Só o faraó. O resto, ele que mandava. Ele que liderava. E liderava para quê? Para que Deus levanta um líder? Para servir. Se você ler com atenção e cuidadosamente o livro de Gênesis, nessas páginas que eu estou falando aqui, a partir do 37, você vai ver que o mundo ficou sem comida. O mundo ficou sem comida. E José tinha comida para servir o mundo. Quantos estão entendendo? Bom, aqui na minha Bíblia, eu marquei lá em Gênesis 40. Sei lá. Quero que você leia isso. 43, versículo 26. Só quero que você leia isso. Diz assim: chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Quem estava prostrando diante dele? Os irmãos. O sonho, diga o sonho. Para que ele humilhasse os irmãos? Não, leia o texto. Vai ser tudo que ele não vai fazer, é humilhar os irmãos. E tudo que ele vai fazer é servir os irmãos.
é abençoar os irmãos, é salvar a vida dos irmãos, é salvar a vida do seu pai, é salvar a vida daqueles da sua casa, dos sobrinhos, etc. Diga, entendi. Moisés foi levantado também para cumprir um sonho de Deus. O povo de Israel, 400 anos mais tarde do que eu estou falando, estava passando por agruras no Egito. Faraó, que conhecia José e os benefícios que ele trouxe para todo o Egito, morreu. Outros se sucederam depois dele, e esse que estava no poder não queria saber dessa história de José. E começou a olhar os israelitas como inimigos. E começou a colocá-los debaixo de dura serviço, ou de uma escravidão terrível. No meio desse contexto, aquele povo começou a buscar Deus. Começou a clamar a Deus. Começou a orar. É tudo que nós temos que fazer quando as coisas estão feias. É orar. Eles começaram a orar e é óbvio que Deus ouviu. E a Bíblia diz que Deus desceu para dar uma olhadinha e viu o quanto eles estavam sofrendo e criou um plano, diga um plano para salvá-los. Para Deus resolver o seu plano, ou para que o seu plano fosse concretizado, Deus fez que o faraó fizesse uma lei esquisita, para que as crianças fossem jogadas no rio para morrer. Fez com que a mãe de Moisés tivesse a ideia de esconder o seu bebê até 3 meses. Conseguiu fazer isso e depois calafetou um cesto e lançou sim seu filho nas águas, mas um cesto que não afundava facilmente. Deus providenciou que Moisés nascesse como eu, lindo. Era um bebê tão lindo que ele se destacava dos outros, a fim de que quando a filha do faraó abrisse o cesto e olhasse aquela criança, ela não sentisse outra coisa a não ser um desejo de ter aquela criança para ela. Deus proveu que a irmã de Moisés ficasse observando o que ia acontecer com o menino. E quando Moisés começou a gritar nos braços da filha do faraó, logo quando ela resolve ficar com ele, a menina se apresenta e diz: quer que eu providencie comida para o menino? Lá no meio do povo hebreu tem mulheres que estão cheias de leite. Ela diz: eu quero, e ela trouxe a própria mãe de Moisés. Moisés foi criado com a sua própria mãe por um certo tempo para que ele começasse a ter a cultura dos hebreus, diga cultura. Depois disso ele foi lá para viver com a filha do faraó, e Deus providenciou isso, porque Deus tinha um plano, diga um plano, Deus tinha um sonho. No coração de Moisés começou a nascer esse sonho como: eu preciso tirar esse povo da escravidão, ou eu preciso aliviar a escravidão deles. Era isso que tinha no coração de Moisés. Moisés foi treinado em guerra, Moisés foi treinado em administração de reino, Moisés foi preparado para governar uma nação. Deus tinha um sonho maior do que aquele que Moisés estava sonhando. Aos 40 anos, Moisés foi lá e viu um israelita sendo oprimido por um egípcio. E ele foi defender, separar aquela briga. E quando ele foi fazer isso, não restou para ele outra condição a não ser matar o egípcio. E ele mata o egípcio porque ele queria defender o seu povo. O sonho do coração de Moisés era defender o seu povo. E quando ele mata o egípcio, esconde. No dia seguinte, ele vai novamente lá no meio do seu povo e vê 2 israelitas brigando. E ele vem e diz: vocês não podem estar fazendo isso, vocês são irmãos. E um deles, que era o malvado, diz assim: vai me matar que nem você matou o egípcio ontem. E Moisés teve que ir para Midian, diga Midian. Fugiu o caminho do deserto e foi parar nas terras de Midian, pelos próximos 40 anos. Porque Deus tinha um sonho, diga um sonho. E esse sonho Moisés precisava ser hebreu, ter a cultura dos hebreus, saber governar uma nação, saber o que é uma guerra, ter conhecimento científico e alguma coisa nessa área, saber acreditar em Deus e conhecer tudo sobre o deserto. Conhecer tudo sobre
carestia e falta das coisas. Lá estava Moisés 40 anos no deserto, diga 40 anos. Até que Deus apareceu para ele e disse, bem, agora você está pronto. Agora que você pensa que está morto, você está pronto. Agora que você tem 80 anos, você está pronto. Vai lá e vai tirar meu povo de lá. Bem, você conhece a história. 10 pragas, etc, etc. O mar se abrindo. E lá vai Moisés pelo deserto. Diga um sonho. Bom, Deus deu uma visão para aquele homem. Agora não era só aliviar a opressão do seu povo. Era tirar o povo de lá. E uma vez tirado, não era só tirar. Era implantar uma grande nação. E uma vez implantada uma grande nação, já não era só implantar uma grande nação. O sonho se expandiu para levar essa grande nação para uma terra que mana leite e mel e entregar a eles. O sonho de Deus era maior. Diga maior. Bem, houve os sabotadores. Houve os sabotadores. Muitos não entraram na terra porque 8 dos 10 espias sabotaram o sonho de Moisés. E sabotaram o sonho de Moisés porque não acreditaram nele. Porque foram lá na terra e ficaram olhando os gigantes, ficaram olhando as circunstâncias. Ficaram olhando se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se o governo permite, se o governo não permite, se não sei o quê, se isso, se aquilo. Ficaram olhando as circunstâncias, as cidades têm muralhas, existem feras lá, e está tudo tão difícil. E começaram a sabotar o sonho de Moisés. Diga sabotar. Bem, mas como você viu com José, não adianta tentar sabotar no sonho de Deus. Ei, eles não eram maus, o que eles eram incrédulos. Diga incrédulos. Eles não criam que Deus, os sonhos de Deus, não são naturais, eles são sobrenaturais. Naturais são os nossos sonhos de querer as coisas para nós. Os sonhos de Deus são sobrenaturais. É as coisas que você não vê, mas que espera. Josué e Caleb eram aqueles, quarta coisa. Deus sempre, ou terceira, sei lá. Deus sempre vai colocar alguém junto com você que vai sonhar o seu sonho. Sempre. Diga sempre. Sempre. Deus vai fazer que o seu sonho seja o sonho dele. Josué e Caleb começaram a sonhar o sonho de Moisés. E disseram, ei, pode parar aí de reclamar. Deus vai entregar essa terra na nossa mão. Bom, Deus levantou um Arão, diga Arão. Arão fez o mesmo, estava ali para ajudar Moisés no seu sonho. Moisés ia lá falar com o faraó, Arão ia junto. Diga Arão. Foi levantado, mesmo sendo fraco, pecador, e vocês sabem a história do bezerro de ouro, etc. Mas Arão tenha no coração os sonhos que Deus deu a Moisés. Estava lá no coração dele. E quando ele se coloca em posição de fazer o sonho de Deus funcionar, de ajudar o seu irmão Moisés, Deus dá um sonho para ele. Moisés desce do monte 40 dias depois e diz assim, nós vamos fazer um tabernáculo. E Deus vai vir acampar aqui junto conosco. E aqui está o projeto do tabernáculo. Vem cá Bezalel, vem cá Zelofiade, não sei quem mais, vamos fazer o tabernáculo. Tanto por tanto é a arca da aliança, não sei o que de ouro, não sei o que disso, não sei o que daquilo. E façam festas sacerdotais. E você, meu irmão Arão, você vai ser o sumo sacerdote. Deu um sonho para Arão. Porque o sonho de Arão começou a fazer parte do sonho de Moisés. Do sonho da nação. O sonho estava se expandindo, diga-se expandido. Bom, Deus deu outra pessoa para ajudar Moisés no seu sonho. Deus deu a ele um Josué. Moisés subia no monte, Josué ficava no pé do monte. Moisés não comia, acho que Josué não comia. Moisés descia do monte, estava lá Josué. Moisés entrava na tenda a falar com Deus, Josué ficava na porta. Até que ele saísse. Porque ele estava sonhando os sonhos de Deus e que Deus tinha dado a Moisés. Então, quando chegou no fim da vida de Moisés, Deus descortinou o sonho de Josué. E o sonho de Josué era, eu vou colocar esse povo dentro da terra. Eu vou vencer todos os reis que lá estão. E nós vamos descansar na terra boa que mana leite e mel. Bem, isso se cumpriu. Aos 110 anos de idade, ele já estava no período de descanso. Diga descanso. Ele estava descansando, meu irmão.
descansando no sonho que Deus deu a ele. Israel já estava com 30 e poucos reis, 32 reis vencidos, desfrutando daquilo que era o sonho expandido de Moisés. Vocês estão entendendo? E eu posso falar dos sonhos de Abraão, que também se concretizaram. E posso ficar falando aqui. Abraão queria ter um filho. Ele só queria ter um filho. E Deus deu a ele não só um filho, como muitos outros filhos. E não só deu filho, como deu riqueza. E não só deu riqueza, como deu vida longa. E não só deu vida longa, como da descendência dele nasceu Jesus Cristo. Ampliou o sonho de Abraão. Bem, nós sabemos que ele teve sabotadores de sonho trabalhando também. Mas isso não importa. Primeira coisa, meu irmão, que você precisa questionar-se essa noite. Você não é um sabotador de sonhos? Você, mulher, não tem sido uma sabotadora dos sonhos que Deus tem colocado no coração do seu marido? Você, marido, não tem sido um sabotador de sonhos que Deus tem colocado no coração da sua esposa? Você não tem sido um sabotador de sonhos? Bem, você precisa se fazer essa pergunta. As coisas não terminaram bem para os sabotadores de sonhos. Elas nunca terminam bem. Digo mais. Alinhe-se com o sonho. Sabe, eu sei bem o que é viver em sonho, por isso que Deus falou tanto comigo nessa mensagem. Deus tem falado muito comigo essa semana, o dia todo. E sabe, quando Deus fala com a gente recebe agrado e recebe surra. E se for falar da surra, a única coisa que eu escuto de Deus é: por que parou? Parou por quê? Por que parou? Moisés, por que parou? Mais o gigante, mais dinheiro, mais o governo, mais a vigilância sanitária, mais não sei o quê, mais o Covid, mais... Parou por quê? Eu mandei parar. Parou de sonhar por quê? Onde está a visão? Pastor Dino tem um ditado que ele diz assim: ih, pastor João foi lá na CT. Lá vem conta. Lá vem problema. Essa semana, e eu ficava assim, não triste com ele, nada, porque ele tem razão. Ele tem razão, eu digo, puxa, é mesmo, Deus. Chego lá e começo a ver as coisas, e minha cabeça começa a viajar, e tudo que viaja vai dinheiro. E assim quando eu vou no Ibirapuera, e assim quando eu vou no sítio, e assim aonde eu for. Eu não posso sair e dar uma volta para a favela, que eu já quero fazer um ministério Melhor Viver lá. Eu fico bem louco para fazer isso. Já começo a imaginar o que vai acontecer lá. E antes eu ficava preocupado com isso, eu achava que era alguma doidice, alguma loucura. Mas essa semana Deus trabalhou isso comigo de um jeito, e eu preciso compartilhar isso com você. Quando eu era jovem ainda, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família e quando eu cheguei lá a coisa estava difícil, porque papai já estava com mais de 30 anos de trabalho e já estava cansado. Já tinha lá uma certa quantia de recursos, de dinheiro, um patrimônio tal que ele não estava muito afim de correr risco nenhum e de mexer em nada. Está indo bem assim, vamos deixar. O barco está indo para a Foz, então vamos deitar e deixar o bote rolar. E chego eu, cheio de sonhos. Entro dentro de uma loja, e os fios ainda eram de pano, revestido de pano. Era escuro e eu não podia pôr mais lâmpada porque não aguentava a carga. A caixa registradora, que precisava ser uma caixa eletrônica, ainda era uma caixa mecânica. O telefone não tinha nem extensão, quanto mais um telefone desse que transfere linha para lá e para cá. Então, cada vez que tocava o telefone era para o meu pai, eu tinha que atravessar a loja inteira, ir lá no fundo
e dizer para ele, ó, o viajante lá diz que tem uma promoção de caneta Bic. E isso, ele está com a memória boa. E o cara para esperando o telefone. Ele dizia, diga para ele que se ele fizer 30, 60, 90, eu compro. Eu voltava lá no telefone e dizia, alô, o papai disse que se o senhor fizer 30, 60, 90, ele compra. Ele dizia, 30, 60, 90 não posso. Diga que eu faço 45, 60. Daí eu voltava lá, o homem disse que faz 45, 60. Ele dizia, então diga que o negócio está fechado. Alô, ele disse que compra. E quando eu disse para ele que eu vou pôr uma extensão do telefone lá, uma extensão, diga extensão. Bem, você não sabe o que é isso. O telefone tocava, trim! Era aqueles que fazia assim. Daí você atendia. Daí você dizia, espera um pouquinho. Daí você ia lá e batia uma chavinha assim. E daí, não tocava lá o telefone, só batia a chavinha. Daí ia no interfone, diga interfone. É um troço vermelho que fazia bé. Apertava lá o número 3, que era a expedição, bé. Atendia alguém lá e dizia, diga para o seu Isaías atender o telefone. Daí ele atendia o telefone. E eu comecei a sonhar lá. Comecei a sonhar com um aparelho telefônico, você apertava o botão e a linha transferia para lá. E tocava lá. Comecei a sonhar com um aparelho que você apertava o botão e falava com a secretária. Faça uma ligação para mim e passe ali. Comecei a sonhar com uma caixa registradora eletrônica. Comecei a sonhar com computadores, logo quando descobri que existia. Comecei a sonhar com uma reforma. E um dia eu fiz um projeto. Comprei um rolo de papel milimetrado, porque era grande, fiz um projeto da loja nova. Desenhadinho, tudo em quadradinho. O papel é quadriculado, então é mais fácil de desenhar. Medi tudo a loja, fiz o projeto do que era e fiz uma reforma na minha mente. Antigamente, aqui dentro eu enchi de esperança. Agora, o que eu queria? Eu não queria ir para a Europa, o dinheiro que a loja ia dar mais. Não era isso meus planos. Eu não queria ficar na praia refestelado. Não. Eu queria gerar mais empregos, dar mais conforto para os meus funcionários e para os meus clientes. Lá no meu coração, Deus sabia que eu não aguentava mais ver mulher chegar lá para comprar material escolar do filho, ter que ficar na fila para fora até o Banco Bameninos, que era na esquina onde era a Polar, e hoje nem sei o que é. E quando chegava a vez dele, ele entrava dentro da loja com 42, 43 graus, porque não suportava ar-condicionado e muito menos ventiladores, porque a eletricidade não aguentava. E de vez em quando, nós tínhamos que juntar uma mulher daquela no colo e levar lá para a expedição da água e abanar ela, porque ela desmaiou. Mas não tinha um ano de, a chamada de apuração escolar, que não tinha que levar uma mulher carregada para ser socorrida lá, porque ela desmaiou de calor e de esperar. E eu queria acabar com isso. E não muitos anos depois, quando eu apresentei, deixa eu voltar um pouquinho, estendi na mesa do café da manhã o projeto. Papai sentado na mesa, o sabotador do meu sonho. Diga, sabotador. Eu amo meu pai, você sabe disso, mas ele foi o sabotador do meu sonho. Ele estava sentado na ponta da mesa. E minha mãe no lado. E minha mãe começou a dizer, me explique aqui o que é. Eu disse, aqui vai ser isso, aqui é a sessão de livro, aqui vai ser a sessão de brinquedo, aqui vai ser não sei o quê. E fui explicando para ela e ela foi sonhando junto comigo. Os olhos dela transmitiam isso. E enquanto eu falava para ela, meu sonho crescia. E meu pai na ponta da mesa olhou e disse assim, esse projeto é um projeto faraônico. Sabe o que é isso? É um projeto acima do que você pode, acima do que precisa e tudo mais. Felizmente, a minha mãe, assim como Josué, comprou meu sonho, que era sonho de Deus. E disse assim, deixa o menino sonhar. Eu lembro as palavras dela como se fosse hoje. Deixa o menino sonhar. E é bom que sonhe grande. Não muitos anos depois, o sabotador do meu sonho estava cortando uma fita de inauguração do sonho. Mas antes disso, Deus teve que deixar ele 1 ano e meio em casa. Fica em casa, doente,
para eu ficar sozinho lá, fazendo o sonho acontecer. Diga aleluia. Diga sonho. E Deus estava me preparando. Porque eu precisava ter sonho com o ministério. Eu precisava olhar aquele mendigo da rua, catando comida no lixo. Eu tenho falado disso, e você precisa entender que essa igreja nasceu assim. É função minha agora passar isso para você, para ver se você se enquadra. Se não se enquadra, que não é seu lugar. Se uma criança catando comida do lixo, comendo, não mexe com você. Se um idoso catando comida do lixo, ou mesmo uma pessoa comum, estar na rua caindo de bêbado, sendo humilhado, machucado, ferido, sem esperança, caminhando para o inferno. Se isso não mexe com você, essa não é a sua igreja. Você está no lugar errado. Agora, se mexe com você, bem-vindo ao sonho. Eu comecei a não suportar mais isso. E Deus, que também não suporta mais isso, colocou pessoas certas para compartilhar comigo o sonho. Então lá estávamos nós sentados naquela mesa, na mesa do Eucatex, da chapa do Eucatex em cima do papel Chamex, de caixa de Chamex. Um depósito horrível. E nunca que era preparado para aquilo. E nunca que nenhum órgão do governo ia aprovar nada daquilo. E nós estávamos lá com alguns destes, Josué, Arão, Caleb, com alguns destes que estávamos sonhando junto com a gente. Um sonhinho desse tamanhinho. Só dar um bom café da manhã para eles por semana. Só um bom café da manhã por semana. E ensinar a Bíblia para eles que podia mudar a vida deles. Era só isso o sonho. E logo começou, não, nós precisamos dar uma roupa, nós precisamos dar um banho, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. O sonho foi crescendo, diga crescendo, crescendo. E aí nós fomos abençoados, e lá estávamos nós, na ronda, com uma estrutura maravilhosa perto do que nós tínhamos. Diga, maravilhosa. E o sonho se expandindo. Eu ficava olhando lá, de aqui vai ser um prédio de 3 pavimentos, ali vai ser não sei o quê. Arrumamos todo o chão da igreja, lixamos tudo, passamos em pé, pintamos as paredes, arrumamos beirais, tocamos as pombas embora. Isso em pouco tempo, era o que nós podíamos ir fazendo. Mandamos fazer mesas para o refeitório, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos sonho. Aí daí se levantaram os sabotadores de sonho. E disseram que a igreja não era o lugar de fazer isso. E nós tivemos que sair de lá. E fomos para uma casa. Eu não vou descrever aqui, que eu levo muito tempo. Para você que não conheceu. Mas para que você conheceu, eu só quero lembrar você do primeiro café naquela casa. Você estava lá. Acho que o Marco estava lá, deve lembrar. E foi feito no mezanino que tinha lá no fundo, em cima. E tinha aquela escada de madeira. E só o sangue de Jesus que fazia um homem subir e descer sem cair. E nós víamos o Bira descendo aquela escada. E ele nunca caiu dela. Depois nós fomos ampliando o sonho, e já não estava mais lá, o café estava na sala, e daí já tinha uma igreja lá no fundo, e nós fomos sonhando. Diga sonho. E algumas pessoas foram comprando sonho. Eu nunca me esqueço o dia que eu cheguei lá e comecei a contar o que ia fazer naquele quintal que tinha atrás da casa. Ia fazer aquilo virar uma igreja. E estava comigo o Macoto e a dona Lourdes. E eu explicando lá, e eles tendo dificuldade para entender. Daí eu disse, nós tínhamos colocado a armação de ferro que nós tínhamos ganho. Eu disse, o que está faltando aqui? Eu digo, de cara, a primeira coisa que está faltando é as telhas. Diga telha. Nós temos que pôr aqui umas telhas dessa de metal aí. 5. Tem que pôr umas telhas dessa.
por causa do peso, bibi. Ela comprou o sonho e disse assim, Regina, filha dela, traga minha bolsa. E fez um cheque, Marcão. Quanto custa? 2.500, se não me engano, na época. Ela fez um cheque e me entregou o cheque. E, meu Deus do céu. E já começamos a fazer culto, no fundo. Aqui estava longe de ser uma igreja e nós continuamos sonhando. E toda manhã nós estávamos orando. E Deus dizia, mostrava os degraus. E mostrava não sei o que redondo. E as caixas de maçã na parede. E assim foi indo. Até que nós fizemos uma boa reforma. E quando estava tudo pronto e bonito, o profeta chegou e disse, o tempo de vocês acabou aqui. Hora de sonhar maior. Quando nós chegamos nesse barracão aqui, meu Deus do céu. Eu disse, aonde que isso aqui vira uma igreja? Aonde isso aqui vai virar um ministério? Então eu fiz uma campanha de oração. Alguns irmãos participaram, não sei se estão aí, mas nós fizemos 24 horas de oração por uma semana. Fazia posar aqui, fazia turno. O camarada tinha que vir orar aqui, não era orar em casa, que daí deita e dorme, não ora nada e diz que ora. Nós íamos orar aqui. No escuro aqui no barracão. E é uma equipe. Só os homens, não deixava as mulheres vir. As mulheres vinham de dia. E nós, os homens, de noite. E aí o meu horário, se não me engano, era meia-noite a 1. Daí você passava o turno para o cara que chegava. Você não chegava, azar o teu, que você tinha que segurar a oração. Uma semana. E enquanto eu orava, eu comecei a ver. E vai ser assim, que vai ser não sei aonde. Eu me lembro o dia que o Daniel, pena que ele não está aqui hoje, chegou e eu fui lá mostrar o que ia ser o refeitório, cozinha, a sala das crianças. E ele ficava olhando, né? Depois ele me contando, ele disse, eu não conseguia ver nada daquilo. Mas eu consegui. E aí está. De manhã eu falei sobre o sonho do Ibirapuera. Pastor João, por que o senhor queria fazer uma igreja? Pensa, perto do que nós tínhamos, isso aqui é uma baita de uma igreja. Quem conheceu lá sabe do que eu estou falando. Isso aqui é uma baita de uma igreja. Porque o senhor quer ter uma igreja assim para aparecer para os pastores? Para arrecadar mais dinheiro? Não. Porque eu queria que as pessoas se estivessem mais confortáveis. Eu queria aquilo que nós temos em todo lugar aqui, porque o sonho de Deus é que as pessoas deixem de estar na rua. Eu queria ter quarto para colocá-los dormir, eu queria ter refeitório decente para eles comerem, chuveiro decente para eles tomarem banho. Era o sonho de Deus e era o sonho de muitos aqui. Entende? Quando se compra o sonho, você participa dele e Deus começa a ampliar o seu. Eu quero falar com os empresários que estão aqui, abra bem o ouvido. Você que é empresário que está aqui. Eu não me interessa ser empresário de 0 empregado. A tua firma é você e você. Isso não importa para mim. Isso não importa. Deus falou que ia trazer para cá empresários. E trouxe você. Eu não quero saber se você ganha $1 milhão por mês. Isso tudo não me interessa. Interessa que você é um daqueles que Deus trouxe aqui para sonhar nos nossos sonhos. Então você vai ter que ter um sonho de crescer. Não se culpe se você chega na sua empresa e começa a ver máquina maior, e você começa a pegar você no celular lá, procurando se existe um equipamento para fazer você faturar mais. Porque você faz grandes projetos. Não se culpe disso. Só lembre, o teu sonho tem que ser o sonho do reino. Claro que você vai ganhar dinheiro com isso. Claro que sua vida vai ficar mais confortável. Lógico, isso é uma consequência, mas o sonho tem que ser o reino. Olha para o seu irmão e diga o reino. Então Deus vai começar a prosperar você. Sonhe. Sonhe. Porque nós nem começamos ainda. Como Moisés, nós estamos lá ainda em Midian. Daquilo que Deus quer para nós estamos em Midian. Todos os profetas mandaram a gente aprender inglês e espanhol.
Tem a professora aqui. Se estiver interessado, contrate. Todos eles. Bem, eu até fui. É verdade que eu não fiquei fluente, mas isso não me importa também. Já fiz minha parte, o Espírito Santo vai me ensinar quando eu precisar falar inglês e espanhol. Amém? Ou ele me põe um bom intérprete. Vai funcionar do mesmo jeito. Mas por que ele disse isso? Ah, porque eu quero ser um pregador famoso que tem avião, que tem... Eu não quero nada. Eu só quero saber onde é que tem mendigo nesse mundo que eu quero ir atrás dele. Dizer que Jesus o ama e vai tirar ele dessa condição. E quer ter uma equipe junto comigo. E Deus mostrou o mapa do mundo para mim. E não foi hoje. Deus mostrou o mapa do mundo para mim em 2006. Na parede da igreja. Cheio de luzinha. Que é isso, Senhor? Esses são os lugares que eu vou abrir. O Ministério Melhor Viver. Nem tinha igreja terrível aí. É mesmo, Deus. E eu dizendo na minha cabeça, mas nós não temos dinheiro. E Deus respondia, eu sou dono do ouro e da prata. Mas nós não temos gente para tudo isso. Eu vou prover aqueles que vão para lá. Eu não tenho equipe, mas eu vou prover a equipe. E nem começou ainda. Mandaram a gente sair da CIPA, onde nós tínhamos uma casa, uma chácara alugada. Estamos realizando o que pensávamos ser o nosso sonho completo. Tinha 12 pessoas morando lá. Diga 12. Para aquilo que nós temos de estrutura hoje, né, Silvio? Um lugar horrível. Horrível. Para aquele tempo, uma benção. Mas um lugar horrível. Benção horrível. Perto da estrutura que a gente tem aqui hoje e lá no Ibirapuera. A dona da propriedade vendeu a propriedade. E nos deu um prazo, 6 meses, um pouco mais, para sair de lá. Talvez um ano, eu não me lembro disso. Eu sei que eu corri lá na frente da mesa do prefeito, Pedro Vosgrau. Eu disse para ele, prefeito, eu preciso que o senhor me ajude. O que você quer, Montes? Eu quero um terreno. Eu quero um terreno para construir um lugar para pôr meus filhos. Porque assim fomos despejados e tal. Ele disse, vamos ver, tem uma porção de terreno em Itaiacoca lá e tal, mas temos um problema, prefeito. Eu quero um terreno a 5 quilômetros do centro. Como assim? Digo, a Deus que falou. O profeta tinha me dito sobre esse terreno e tinha plantado sonho no meu coração. E disse que tinha um lugar, que ia ter uma casa, e nessa casa iam ser muitas vidas restauradas. Ele acha que era uma casa de recuperação, não entendia nada. Deus só mostrava para ele isso. E que o terreno era 5 quilômetros do centro. Ele disse para o prefeito, então é 5 quilômetros do centro. Ele chamou a secretária dele e disse, você tem uma tarefa de achar um terreno para o pastor João aí fazer uma comunidade terapêutica para os filhos dele. Aliás, ele perguntou para mim, porque ele era racional, perguntou, sei, mas você vai pôr os caras no terreno? Eu disse, me arruma o terreno e o resto Deus vai fazer. Podia ter dito para ele, né? Não, o senhor que vai pagar a construção. Mas não disse. Deus vai fazer. Deus vai prover. Arruma o terreno. Esse é o primeiro problema. É isso que eu preciso resolver agora. Um ano depois, nada. Nem um telefonema, nada. Eu fui para lá de novo. Sentei na frente dele e disse, prefeito, aquele terreno, lembra? Lembro. Mas não. Chamou a secretária, deu uma chacoalhada nela. Eu mesmo, na minha frente. E disse, cadê o terreno do pastor? Não, porque não apareceu. E esse negócio de 5 quilômetros é difícil. Tá? É sabotadora dos meus sonhos. E dos sonhos de Deus. Diga sabotadora. Estava sabotando meu sonho. Aí ele pôs lá para lá e chamou o tal de manequim. Manequim, você vai arrumar um terreno para o pastor João. Só tem um problema. Ele disse que Deus falou com ele que tem que ser 5 quilômetros do centro. Ele deu uma risadinha porque é crente. Como quem diz, já entendi tudo e vou achar. Deixa comigo. Isso sumiu. E eu vim embora. Vim embora, sem saber de nada, só com um sonho. Aí nós já tínhamos alugado lá na Santa Teresa, a chacrinha lá, e estava com os filhos lá. Então eles já não estavam na rua, já era alguma coisa. Mas eu construí o sonho, Deus falou, está falado. Gerou uma esperança. E eu precisava ter um lugar para construir
uma instalação. Passados uns 6 meses, o manequim me ligou. Era bem no mês de fevereiro, o Silvano estava aqui. Uma segunda-feira, de manhã, ele me ligou. Pode vir hoje à tarde na prefeitura, achei seu terreno. Eu digo, 1h da tarde estou aí. Peguei o Silvano e fomos lá. Chegamos lá, quando ele abriu o projeto em cima da mesa, a planta, eu, sinceramente, não dá para ver nada, porque era só um troço branco assim. Eu disse, é esse. É esse mesmo. Ele disse, nossa, você nem viu o terreno? Eu digo, não preciso nem ver, é esse. Ele disse, quer ir ver? Eu digo, quero. Silvanos ainda foi o que mais incentivou. Não, vamos lá ver, vamos lá ver. Chegamos lá, não tinha nada. A rua parava lá em cima, paramos, tinha que descer no campo a pé. E paramos debaixo do pinheiro. Ele disse, é do pinheiro para baixo. Um trembé, diga trembé. Só campo, não tinha nada de um trembé. Disse, esse é o terreno? Ele disse, é esse. Eu digo, olha aí, negão. Silvanos orou e disse, é de Deus, é aqui. Então, bateu. Um dia, 2 dias depois, eu estava lá no Marco, o Marco puxando no Google lá a régua, para comprovar que era 5 quilômetros do centro. Diga aleluia. Diga 5 quilômetros do centro. Bom, estava lá o terreno, mas e o resto? O resto era sonho. Sonhamos um projeto, 3.000 metros quadrados. 2012, passamos o projeto para a igreja, tudo legal. Cheguei a estar com 5 milhões na mão assim para fazer. E não veio, diga não veio. Passou assim, não deu, acho que eu demorei para fechar a mão. Passou. Promessa do governador do estado. Pense. Depois você vai aprender mais sobre sonho. Um belo dia eu mandei um funcionário, digo, vai lá dar uma olhada no terreno se não tem poceiro. Chegou lá, veio com o cabelo assim. Pastor do céu, abriram rua em tudo aquilo lá. Estão construindo casa em tudo aquilo lá. E essa é a boa notícia. E a má notícia é que invadiram o nosso terreno. Fizeram uma bruta, uma terraplanagem lá. Colocaram lá barraco de obra, refeitório, casa. Construíram lá. Está tudo lá. Eu digo, meu Deus, e agora? Vamos lá falar com o homem. Ao falar com o homem, o funcionário dele esnobou o nosso. Mas quando eu fui falar com o chefe pôs a mão na cabeça e disse, rapaz, eu pensei que esse terreno era da prefeitura ainda. Eu digo, está aqui o documento. É nosso. Ele disse, tá, então amanhã eu vou tirar as coisas daqui. Eu digo, não faça isso. Eu não tinha dinheiro para construir. Eu digo, não tinha. Nem um centavo. Eu digo, fique aí até que eu comece a construção. Diga, servir. Ah, Deus é maravilhoso. Como foi bom servir aquele homem. Eles ficaram lá. Passados uns dias, eu ganhei a terraplanagem da construção que nós temos lá hoje, de graça, porque ele fez. Ganhei metade dos buraquinhos. Sabe? Sempre tem sabotagem. Quando não é os homens, é o diabo. O nosso funcionário, que não tem medo de serviço, foi fazer as brocas. E a broca não entrava. E ele me ligou de lá. Ele disse, pastor, acredita, não é preguiça minha, mas eu não consigo rodar o trado aqui. Eu digo, não consegue? Não consigo. Pegaram em 2, pegamos em 2, não entra o trado na terra. Eu digo, põe o pedreiro. Pôs o pedreiro. Fábio, o que está acontecendo? Não entra o trado, pastor. Eu digo, o que fazemos agora? Ele disse, não, tem uma máquina que faz buraco. Aí eu me lembrei de um irmão nosso que tem máquina. Liguei para o Chigueu. Chigueu, tem máquina? Tem, está estragado. Estragado. 8 mil reais para consertar. Eu digo, não vai ser essa. Se eu tivesse 8 mil, eu já estava louco de feliz. Eu não tinha. Diga, não tinha. Mas daí nós fomos lá para esse homem que nós deixamos ficar lá. E ele tinha a máquina. E enquanto o pastor Dino conversava com ele, tinha um cara parado escutando a conversa. Aí o cara disse, não, empresta a máquina para vocês, até dou ela com combustível. Só o problema é o motorista, o operador da máquina. Aí nós temos que falar com ele quanto ele cobra. O operador da máquina era o cara que estava ouvindo a conversa. Ele disse, o que vai sair lá nesse lugar? Vai sair uma casa assim, vocês são crentes? Somos, lá da igreja, tal, tal. Então tá bom, agora no carnaval eu vou fazer isso de graça para você. Diga aleluia.
Sonho. Nós não tinha nenhum dinheiro. Nós só tinha o projeto. Depois nosso engenheiro ali disse que tinha que pôr terra naquele lugar. Nós não tinha dinheiro para comprar terra, e nós não tinha nenhuma previsão de vir terra de canto nenhum. Mas 30 dias de oração pelo sonho, na frente da casa dele, o cara começou a fazer uma obra, um prédio, e começou a tirar terra. E ele foi falar com o cara disse assim, eu vou junto com você. Depois você confirma com ele a história. Por que precisou pôr terra lá? Porque Deus tinha um plano, diga um plano. Um plano para colocar mais uma pessoa sonhando conosco. E o cara foi lá junto com ele, e quando o cara chegou lá, ele escutou a história dos 2 funcionários nossos. Que se recuperaram aqui, abrigados aqui conosco. E quando ele fez isso, ele disse assim, o alicerce eu dou. Além da terra, eu vou dar o alicerce. Eu vou dar todo o cimento que vocês vão gastar no alicerce. Diga algum amém, alguma coisa, vocês estão muito... Sonho, diga sonho. Sonho é assim. E lá está a obra. Custou mais de R$1 milhão. Me pergunte como. Eu não sei. Eu sei que não roubar ninguém eu não roubei. E nem fui traficar droga para isso. Nós só sonhamos e oramos. E cada vez que eu vou lá, eu tenho um sonho. E agora eu preciso de um projeto antigo, que eu preciso reformar ele, sonhar em cima dele. Porque Deus já mandou voltar a sonhar. Lá. Aleluia. O profeta disse para mim, Deus vai dar um sítio. Vai chegar um italiano, você não compra porque você não tem dinheiro. Ainda bem que morreu aquele praga, porque toda vez que ele me via, ele dizia assim, você não tem dinheiro. Eu digo, não precisa me lembrar disso. Mas ele dizia assim, mas isso é bom. Falava para mim e para o Dino. Não podia ver nós, que ele já olhava e dizia, vocês não têm dinheiro. E isso é bom. Porque assim vocês usam o dinheiro de Deus, que tem bastante. E amém. Vamos usar o de Deus, então, que é muito melhor. O italiano vai chegar e vai pôr na sua mão, você não vai comprar porque você não tem dinheiro, mas é para você pegar. Peguei. Diga glória. E cada vez, agora eu vou lá 2 vezes por semana, fico sonhando. Deus foi bom comigo e deu uma mulher que sonha comigo. Nós vamos sonhando lá os dois, carpinando e sonhando. Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquilo outro. Comecei uma obra lá, parei. Os pedreiros sabotaram a minha obra, foram tudo embora. Sabotador de sonhos. Se mandaram tudo. Ficou lá, abandonado. Fui lá, comecei a orar. Deus disse assim, parou por quê? Por que parou? Já entendi. Chamei o pedreiro único que nós temos aí, e disse, vai continuar a obra. Está lá, o banheiro já está dessa altura. Diga aleluia. Já está dessa altura, diga dessa altura. E daqui a uns dias já está pronto, diga pronto. E eu continuo sem dinheiro para fazer o banheiro. Até agora não tem. Eu não estou pedindo para você, só estou dizendo que eu não tenho. Mas ele está saindo. Mas eu não tenho. Bom, daí nós tínhamos programado, então vamos fazer um barracão que é mais rápido. Hã? Tínhamos feito. E daí não deu, diga não deu. Deu. O barracão tinha que pagar e não tinha dinheiro. Aí eu orando lá, o Senhor me deu uma visão. Desse tamanho assim, daqui até ali. Um baldrame. Sabe o que é baldrame? Marcos sabe. Baldrame é uma alicercinha onde você põe as paredes em cima. Eu olhei e digo, não acredito. O senhor quer que eu faça buraco, comece lá de baixo, buraquinho, baldramezinho, parede. O senhor quer que levante o barracão? Estrutura e tudo? Aham. Terminou o banheiro, nós vamos começar. Prepare-se. Diga sonho. E nós vamos fazer lá a nossa sede para retiros. Onde estão os que vão sonhar comigo? Sabe, não tenha medo, porque eu não preciso do teu bolso, eu preciso do teu sonho. Eu preciso que você sonhe comigo.
Eu preciso que você vá lá e fique que nem eu. Ali vai ser uma piscina, ali vai ser o campo de futebol, ali vai ser o negócio de retiro, lá embaixo vai ser o estacionamento, aqui nesse canto vai ser não sei o quê, ali vai ser a plantação, lá vai as vacas, lá vai os porcos, lá vai ser o queijo, lá vai ser não sei o quê. Eu preciso que você faça isso comigo. Eu preciso de Josué e Caleb. Mas o maior sonho daquilo lá não é esse. O maior sonho daquele lá é quando eu chego ali onde tem o chiqueiro e olho lá para baixo, tem uns eucaliptos, e eu ergo o pescoço assim e vejo o telhado da comunidade terapêutica. Diga o telhado. Eu vejo. E quando eu fecho os olhos e espero mais um pouquinho, eu começo a ver quem está lá na comunidade terapêutica. E aqueles que estão na comunidade terapêutica são os que estão presos. São todos que passaram aqui e estão na cadeia hoje. Eu nem vou falar o nome deles por causa da internet. Se fosse internet, eu recitava o nominho deles. Deve ter uns 30 lá na cadeia. Deus quer eles lá. É um sonho de Deus que eles estejam lá para se recuperarem lá. Bem, eu não sei se esse é o seu sonho, mas esse é o sonho de Deus. Ele colocou no meu coração. Isso vai acontecer. E daí você pode dizer, mas o pastor é um louco, aquele terreno nem é dele. O sabotador de sonho fala isso para mim todo dia, no meu ouvido. O chefe da sabotagem de sonho, que é o diabo, fala no meu ouvido isso todo dia. Eu digo, isso não importa. Importa que se Deus me deu a visão, não tinha nada que me dar a visão numa comunidade terapêutica aqui. Se Ele deu, então vai fazer. Vai sair. E isso não me interessa. Porque para Deus aquilo lá é troco. E eu não vou estranhar nem um pouco se um dia não chegarem e disserem assim, e com isso tudo aí? Você cuida tão bem disso. Depois que veio para sua mão, isso está tão bem cuidado. A grama está sempre cortadinha. Você plantou até florzinha aí. Então fique com isso tudo. Diga amém. Sonho, gente. Quem não sonha já morreu. Se é empresário, sonhe com a empresa grande. Está endividado, sonhe com a quitação das dívidas. Está sem clientes, sonhe de fazer vendas essa semana como você nunca fez. Comece a orar no seu sonho. Vão vir sabotar seu sonho? Diga, não, Deus colocou um sonho. Que é a certeza das coisas que se esperam. A convicção daquilo que se não vê. Eu ando por fé, não ando por lógica. Um sonho de Deus não é lógico. O que é lógico é um sonho seu. Seus sonhos são lógicos. Ah, eu vou fazer segundo grau e vou entrar numa faculdade. Tá? Esse pode ser o sonho seu. Se for o sonho de Deus, você está na 5ª série, não tem estudo nenhum, nunca estudou, ficou parado, não consegue nem ler direito, não tem dinheiro para nada, e daí você tem um sonho de ser um advogado, ser um médico, aí sim, é um sonho de Deus. Por quê? Porque não é natural, é impossível. Os sonhos de Deus são impossíveis. Diga amém. Será que eu consegui passar isso para você? Desculpe, eu tenho que falar do meu sonho. Não posso falar do sonho de outro. Havia um grande empresário americano, e fecha com isso, pode vir a adoração. Era dono, se não me engano, de uma siderúrgica. Grande empresário. Ele tinha um empregado chamado Charles. Charles. Você fala Charles. Ele tinha um Charles que entrou lá para ser faxineiro. Só que o Charles tinha um sonho no coração dele. Que ele ia ser um empresário. Um pé rapado que não tinha onde cair morto. Mas disse no coração dele, Deus colocou no coração dele o sonho de ser empresário. E não era ser empresário só para ser rico, e você já vai saber por quê. Ele queria ser um empresário porque ele queria gerar empregos, porque ele queria
tudo aquilo que o empresário pode fazer em benefício da sociedade. E começou a trabalhar na empresa desse grande empresário como faxineiro. E começou a se destacar. Porque ele colocou no coração dele que queria fazer tudo como se fosse para Jesus. Era crente, o abençoado. Porque a empresa, ele dizia todo dia, eu preciso fazer bem feito, porque a empresa é minha. Eu preciso fazer como se fosse minha empresa. E assim ele foi subindo de posto, até que chegou uma hora que o seu patrão e o sabotador de sonho em cima dele. Ou puxa saco, ou não sei o quê, aquelas coisas que você sabe quando tem um cara trabalhando certo, os outros ficam em cima. Mas ele se afastou dos outros. Vocês têm que se afastar do seu sabotador de sonhos. Deixa ele longe de você. Se aproxime daqueles que sonham junto com você. Ele se afastou do sabotador de sonho e continuou. Diariamente ele dizia, eu preciso trabalhar e dar o melhor de mim, porque eu vou ser um empresário. Eu tenho que cuidar dessa empresa como se fosse minha. E um dia o dono chegou e deu uma gratificação para ele. Quando ele ganhava $2.000 por ano, o patrão dele deu $1 milhão para ele de gratificação. Só para ele. Se fosse por dinheiro, ele tinha parado ali, diga parado. Mas ele não parou, ele não queria dinheiro. O sonho dele não era dinheiro, o sonho dele era ser empresário. Quando chegou a hora da aposentadoria, todo mundo pensando que o patrão ia chamar algum estudioso de Harvard, de Princeton, das grandes universidades americanas, um especialista em administração para tocar aquele negócio. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou o Charles. E explicou, eu tenho que pôr alguém que vai cuidar do meu negócio como se fosse eu. E o Charles se tornou um empresário. Dono de tudo aquilo. Porque tinha um sonho. Alimentava esse sonho em oração todo dia. Diga todo dia. Qual é o seu sonho? O reino de Deus está no meio dele? Se não tiver, vá orar. Vá orar. Ah não, o reino de Deus está dentro. Continue orando. Mas ore agora, para que o Senhor deixe a visão bem clara. Para que você ore por isso todos os dias. Não importa o quanto as circunstâncias vão ser diferentes. Não importa. Não importa. Olha José, sempre lembro de José. Um preso não tem nada a ver com alguém que vai comandar todas as coisas. Mas isso era só uma etapa. Digo, uma etapa. Uma etapa. As coisas dessa vida aqui, há milagres sempre em todo